O resultado do terceiro trimestre de 2022 de Nubank gerou uma reação muito positiva do mercado. O Nubank mostrou um lucro líquido sem ajustes positivo pela primeira vez desde que fez a IPO e com isso a ação subiu no pregão seguinte à divulgação 13% em Nova York. Mas, na nossa opinião, as tendências por trás desse lucro líquido não são muito positivas, as tendências do negócio em si, e acho que esse número, essa manchete do lucro líquido positivo, na verdade, esconde uma dinâmica não tão favorável. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é uma desaceleração no crescimento da carteira de crédito. A originação a concessão de novos empréstimos, ela se estagnou há alguns trimestres já no patamar de 5 bilhões de reais por trimestre, né? E isso, você originando a mesma quantidade por trimestre, o seu crescimento percentual ele acaba caindo aí ao longo do tempo. Segundo os executivos, a administração da empresa, essa desaceleração é proposital, principalmente na linha de empréstimo pessoal. Os executivos do Nubank têm percebido uma deterioração no cenário de inadimplência e por isso eles estão segurando o crescimento da carteira de crédito. Agora, o que preocupa eles, Por hora, eles ainda não enxergam um cenário sadio o suficiente para eles voltarem a acelerar o crescimento de concessões no empréstimo pessoal. Então, olhando à frente, a gente deve continuar vendo uma desaceleração de crescimento na carteira de crédito, pelo menos, Um segundo ponto, que acho que o mercado não prestou muita atenção, é a composição da margem financeira. Então, a companhia reportou uma margem financeira que é a diferença entre a receita de juros nos empréstimos e o custo de captação nos depósitos, que na verdade compõe o spread do banco. O spread médio do banco melhorou, do Nubank como uma instituição financeira. Agora, o que o mercado não deu muita bola foi que boa parte dessa melhora foi composta pelo resultado da tesouraria da fintech, e não nas operações de empréstimo que são relacionadas ao cliente. E até os próprios executivos comentaram um pouco na teleconferência que isso vem muito do aumento da Selic nesse período de 12 meses, o que está fazendo com que a receita financeira proveniente do caixa da companhia aplicada à Selic aumente muito, Então, a boa parte, talvez 60% aí da melhora nos spreads médios tem a ver, na verdade, com o ganho da tesouraria, que é uma coisa não recorrente e não relacionada ao negócio em si, Não é relacionada à dinâmica do cliente. Então a gente tem dúvidas de até que ponto esse ganho de rentabilidade ele é recorrente e inerente ao negócio, no relacionamento com o cliente. E um terceiro ponto é, na verdade, a agressividade na provisão para a inadimplência. Bom, a inadimplência ela teve um aumento de 0,6 ponto percentual. O que isso significa? O índice de empréstimos atrasados há mais de 90 dias, divididos pela carteira de crédito total, essa razão aumentou em 0,6 ponto percentual. Só que quem me acompanha há mais tempo deve se lembrar que no trimestre anterior, no segundo TRI, o Nubank fez uma mudança na metodologia de cálculo desse índice de inadimplência. E eles não divulgaram nesse terceiro trimestre como que ficaria esse aumento de índice de inadimplência segundo a metodologia antiga, que é mais conservadora. Eles só divulgaram a nova. Só que um dos analistas que estavam presentes no call perguntou qual seria o aumento de inadimplência na antiga metodologia e os gestores responderam que seria um aumento de mais do que o dobro, do que o que eles reportaram. Seria um aumento de 1,3 ponto percentual. E com isso, o índice de empréstimos atrasados estaria em 5,4% da carteira de crédito total, o que já é bem acima do patamar pré-pandemia, Então, não é que a companhia está normalizando, as taxas de inadimplência. Ela, na verdade, está piorando, O cenário está se deteriorando muito rápido, realmente pior do que é o normal. Esse é um primeiro ponto, das premissas agressivas. Um segundo ponto é que o índice de cobertura, ou seja, a razão entre o que a empresa provisiona como perda de inadimplência e o índice de inadimplência de 90 dias de fato, essa razão ela caiu.
o que significa que tudo que é formado de novos empréstimos atrasados há mais de 6 meses, a empresa está despesando menos proporcionalmente aos trimestres anteriores como despesa, né, de inadimplência. Então, isso está fazendo com que isso suavizou um pouco o impacto dessa inadimplência que está crescendo muito no cálculo de lucro do Nubank, né? Então, inclusive, essa mudança de premissa, né, ou seja, a mudança no cálculo do índice de empréstimos atrasados há mais de 90 dias e a queda no índice de cobertura podem ter sido justamente a diferença entre o potencial prejuízo e o lucro líquido positivo que a companhia reportou. Então, por todos esses motivos, né, acredito que esse lucro positivo, que foi em mais ou menos 40 milhões de reais positivo, ele não é tão confiável assim, né? Ele não seria tão recorrente e acho que essa manchete deveria ser analisada com mais profundidade.